Mãe solteira revela segredos aterradores do patrão milionário que mudam tudo. Ana sempre pensou que a vida poderia ser melhor. Criando seu filho Lucas sozinha, na periferia da cidade, ela lidava com o peso das contas e a incerteza de um futuro melhor. Trabalhar como empregada doméstica na mansão de Victor, o milionário carismático e enigmático, era sua única alternativa. A casa era um verdadeiro labirinto de luxo, com cristais pendurados e quadros que valiam fortunas, mas com a opulência vinha um ar de mistério que a deixava inquieta. Nos primeiros dias, Ana se sentia como uma intrusa em um conto de fadas. Victor, sempre elegante, a tratava com gentileza. No entanto, logo começou a notar pequenas peculiaridades. Sussurros entre os funcionários, olhares tensos e um silêncio perturbador que pairava sempre que alguém mencionava Elizabeth, a ex-funcionária que desaparecera meses atrás. E não era só ela. A cada semana, alguém sumia. A atmosfera na casa não era de pura riqueza, mas de algo mais sombrio. Certa noite, enquanto organizava os brinquedos do filho, que Victor havia comprado, Ana ficou paralisada. Havia uma porta na parte de trás da mansão, uma que nunca viu ninguém abrir. Aproximou-se hesitante. Ao colocar a mão na maçaneta, um frio percorreu sua espinha. O pensamento de Elizabeth veio à mente. Seria aquela porta o fim das pessoas que desapareciam? Um grito súbito de uma funcionária cortou o silêncio, fazendo com que ela pulasse. O coração batia acelerado. Ao olhar para o corredor, viu os outros funcionários trocando olhares nervosos. Um dia, Elizabeth reapareceu. Com olhos que carregavam o peso do mundo, ela puxou Ana para um canto reservado da mansão. As palavras saíram rápidas e emaranhadas. Ana, você precisa saber. O que acontece? Aqui é muito mais perigoso do que imagina. Seu voz tremia e o pânico em seu olhar era contagiante. Ana sentiu um nó na garganta. O Victor não é quem você pensa. Ele está envolvido em coisas muito escuras. A angústia aumentava. Ao voltar para casa, a mente de Ana girava. Proteger Lucas era tudo o que importava. Mas e se isso significasse encarar Victor e os mistérios daquela casa? As sombras estavam se aproximando e ela sabia. Cada escolha teria consequências. Antigamente, ela só queria sobreviver, pagar as contas e dar um pouco de conforto a Lucas. Agora, sua vida estava em uma linha tênue. O que ela estava disposta a sacrificar? O peso da decisão a esmagava. Poderia salvar a si mesma e ao filho da escuridão que crescia em torno deles? A tensão estalava como eletricidade no ar e Ana sabia que o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentia seu coração disparar, enquanto Elizabeth a olhava com desespero. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente. E o que acontece aqui é muito mais perigoso do que imagina.
Era um alerta real. E o peso da verdade parecia sufocá-la. Mas por que Victor estariam envolvidos em algo tão obscuro? E o que poderia ela fazer para proteger Lucas? Sem saber o que esperar, Ana começou a andar pela casa, seu olhar fixo na porta trancada. Se Elizabeth não tinha sumido por acaso, algo de verdadeiramente assustador estava escondido além daquela barreira. Com um frio na barriga, decidiu que precisava saber mais. Sneaky escorregou pelo corredor, evitando os olhares apreensivos de seus colegas. A tensão era palpável e ela sentia cada batida do coração como um tambor em sua orelha. Ao chegar à porta, hesitou. E se Elizabeth estivesse certa? E se Victor a estivesse observando? A ansiedade tomou conta enquanto sua mão tremia ao tocar a maçaneta. De repente, um barulho alto reverberou pela casa, vindo do andar de cima. Era a voz de Victor, alterada e intensa. Você não deveria estar aqui. Ele parecia furioso. Ana se encolheu, presa entre o desejo de correr e a curiosidade de descobrir a verdade. Lentamente abriu a porta, um pequeno espaço apenas para espiar. Para seu horror, a cena se desenrolava diante dela. Victor estava no escritório. Ele segurava uma foto de Elizabeth em suas mãos trêmulas. Mas não era só isso. Havia uma mesa cheia de coisas que Ana nunca imaginaria encontrar. Documentos, garrafas de vidro com líquidos de cores estranhas e uma caixa que parecia estar pulsando. Ele estava no meio de uma conversa com um homem desconhecido, cuja expressão era tão fria quanto aço. Você não pode continuar com isso, Victor. Os riscos são altos. Se algo der errado, o homem dizia, antes de ser interrompido por uma explosão de raiva de Victor. Eu não me preocupo mais com... Alice, eu quero que você faça o trabalho! A voz de Victor ecoou, mais aterrorizante que qualquer grito. Ana recuou. A adrenalina corria em suas veias. O que estava acontecendo ali? O que você estava arrumando nesta casa? As peças começaram a se juntar em sua mente. Elizabeth não tinha sumido por acaso. E as dúzias de funcionários que desapareceram poderiam ser mais verdadeiras do que o que Victor queria que acreditassem. Mas o que havia na caixa que parecia pulsar? O que estava envolvido? Ela não tinha tempo para pensar. Com um impulso, decidiu voltar. Precisava de alguém em quem pudesse confiar. Foram as palavras de Elizabeth que adiaram as informações que precisavam ser reveladas. Enquanto corria de volta para seu quarto, encontrou uma colega chamada Marta, uma das poucas funcionárias que sempre a apoiaram. Ana a puxou para o lado. Marta, você não vai acreditar no que eu vi. Victor tá fazendo coisas horríveis, ele. E antes que pudesse terminar, uma explosão sacudiu a casa. O chão tremeu e objetos caíram das prateleiras. Um grito ecoou do andar de cima, seguido por um silêncio profundo. Olhando uma para a outra, os olhos de Ana e Marta estavam cheios de pânico. O que quer que estivesse acontecendo havia superado seus maiores medos. E com isso, uma nova certeza tomou conta de Ana. Ela não poderia apenas fugir. Era hora de agir. Vamos acabar com isso. Precisamos descobrir a verdade. Se algo aconteceu com os outros, não vamos deixar isso impune. O peso da decisão a esmagava, mas havia uma nova chama de determinação. Mesmo com o medo consumindo sua bravura,
Ana sabia que o tempo estava se esgotando. E enquanto elas se preparavam para enfrentar o destino, a imagem de Lucas surgiu em sua mente. Se algo acontecesse, como ela protegeria seu filho? Não havia resposta. Mas uma coisa estava clara. A verdadeira natureza de Victor estava prestes a emergir da escuridão. E eles estariam prontos para confrontar a tempestade que se aproximava. Ana e Marta se entreolharam, o pânico estampado em suas faces. Antes que pudessem pensar em um plano, um estrondo cortou a tensão. A casa tremeu sob os pés e o ar entrou em colapso com a força do que vinha se aproximando. As paredes pareciam gritar e, em meio ao caos, elas correram para um lugar mais seguro. Logo, outros funcionários começaram a aparecer, as expressões de medo estampadas em cada rosto. Ana segurou a mão de Marta com firmeza. O que diabos estava acontecendo? Mas antes que pudesse formular uma resposta, a porta da sala de estar se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada, seus olhos brilhando intensamente. Era um homem, e ele estava segurando algo no canto de sua mão. A luz tênue da sala refletia em um objeto prateado. Uma arma! "Fiquem onde estão!" gritou ele, sua voz rouca e ameaçadora. O coração de Ana disparou. Não, isso não poderia estar acontecendo. E o que era aquela arma? Para quem ele estava trabalhando? As perguntas rodopiaram em sua mente, enquanto uma onda de desespero arrastava suas forças. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, o homem levou a arma até o teto e disparou uma vez, o som reverberando como um trovão na manhã sem nuvens. A audiência congelou e cada um pareceu se perguntar a mesma coisa. O que ele queria? O medo se espalhou como fogo em palha seca. "Victor, eu te dei uma última chance", gritou o homem. "Se você não entregar o que prometeu, você não vai sair dessa!" Ana sentiu um nó na garganta. O que ele estava prometendo? O que estava escondido naquela casa? Os olhos dela se encontraram com os de Marta, e ela percebeu que suas expressões refletiam o mesmo terror silencioso. Uma certeza crescente a dominava. O que estava naquele andar de cima não era apenas uma simples conspiração. Era algo muito maior. Algo que estava colocando a vida de todos em risco. Então, com espontaneidade, algo insensato tomou conta de Ana. Uma necessidade de acabar com aquilo. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, tentando arrastar Marta para longe, quando, de repente, Victor apareceu do nada, descendo as escadas com a expressão pálida, mas os olhos flamejantes. Ele estava diferente. Já não era mais o homem carismático que conhecera. "Ana!" ele gritou, desesperado. "O que você está fazendo aqui? Não entende? É perigoso!" Sua voz transbordava uma espécie de urgência. Mas para Ana, essa urgência parecia mais como uma tentativa de controlar a situação. As peças começaram a se reunir em sua mente. Ele estava escondendo algo horrível. Algo que não envolvia apenas os desaparecimentos. E então, enquanto a tensão se acumulava, Ana deu um passo à frente, o impulso de defender sua família superando o medo. "Por que você não pode simplesmente ser honesto, Victor? O que está acontecendo aqui?" A sala caiu em um silêncio pesado e todos os olhares se voltaram para ele. Victor respirou fundo, como se soubesse que não havia mais retorno. "O que eu faço não é para você entender. É para protegê-los.
Ele gesticulou as mãos como se tentasse invocar uma força invisível, mas as palavras dele soaram vazias. Porque proteção significava ameaçar a vida das pessoas. Antes que pudesse processar todas aquelas revelações, uma explosão vinda do andar de cima fez com que o chão tremesse novamente. O teto começou a ceder, pedaços de gesso e madeira caindo ao redor deles. Era como se a própria casa estivesse desmoronando em resposta ao horror que ali se escondia. Respirações rápidas, gritos e um desespero coletivo tomaram conta da situação. A figura encapuzada também se virou, o instinto de sobrevivência despertando. Victor, o que você fez? Sua voz foi como um raio, alavancando mais tensão. O tempo parou. Para ele, a ideia de manter o que quer que estivesse ali escondido podia significar tudo. Nuvens de poeira começaram a se pesar do ar. Uma reviravolta inesperada começou a se formar. A figura encapuzada não era um simples capanga, mas, na verdade, era Elizabeth. Ana ficou sem palavras. O que significava isso? O que havia acontecido? O que está acontecendo? Ana sussurrou, seu coração batendo acelerado. Mas antes que alguém pudesse responder, o teto finalmente entrou em colapso e tudo se tornou escuridão. A escuridão era densa, quase palpável. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a casa sucumbia ao estrondo da explosão. Os gritos foram apagados pelo som do colapso, e de repente, tudo o que restava era um silêncio ensurdecedor. Ela piscou algumas vezes, tentando ajustar a visão em meio à poeira que agora envolvia todos. O estômago dela se encolhia com a incerteza. Elizabeth agora estava bem diante dela, mas não era a mulher que Ana lembrava. Havia algo nos olhos de Elizabeth, uma mistura de dor e determinação. O pânico cercava-as. Duas, mas a forma como Elizabeth segurava a arma denunciava que seu lugar naquela cena era muito mais complexo do que parecia. Ana precisava entender. Elizabeth, o que você está fazendo? Ana gritou, quase sem voz. O olhar de Elizabeth se endureceu, como se a expressão angustiada houvesse se transformado em algo mais sombrio. Eu não posso deixar que ele escape. As palavras dela foram ditas como uma paixão quase frenética. Estava planejando tudo. Antes de sumir, o chão sob elas tremia novamente, e Ana sentiu o rugido baixo do caos se aproximando. Ela olhou para a parede, que agora se despedaçava. O espaço começava a encolher, e a tensão crescia em cada segundo. Mas havia algo mais na expressão de Elizabeth. Uma revelação prestes a sair. Ele não é apenas um empresário, Ana. Ele é responsável por muito mais do que você. Imagina! Os olhos de Elizabeth se arregalaram. Ele está construindo um império das sombras. É por isso que todos aqueles sumiços aconteceram. Ana sentiu um nó na garganta. Cada palavra socava seu coração. Era impossível aquelas revelações serem verdadeiras. Victor tinha um lado obscuro, visitável apenas pelas sombras. Mas por que você? Porque eu sou parte disso. Elizabeth interrompeu. Eu também fiz parte de algo que jamais deveria ter entrado. Foi quando ele me trouxe para o lado dele que eu percebi o que estava realmente acontecendo.
Eu precisei fingir que aceitava, mas vi outros como você sendo puxados para isso. Uma onda de medo e confusão percorreu o corpo de Ana. Você está dizendo que você sabia? Você não tentou parar isso? Não havia como até agora. Ela apontou a arma diretamente para Victor, que havia avançado, seu rosto contorcido em fúria. O jogo acaba aqui! Você não pode continuar nessa loucura! A atmosfera ficou elétrica. Victor estendeu as mãos em um gesto de rendição, mas a expressão em seu rosto era de quem não se entregaria tão facilmente. Você não entende, Elizabeth. Eles não são apenas peças no meu tabuleiro, são oportunidades. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Você precisa ver, precisa entender o que realmente está acontecendo aqui. A voz de Victor agora soava calma, quase sedutora. Eu fui capaz de proteger você e seu filho até agora. Você não fez mais do que sobreviver em um mundo que não perdoa. Nesse momento, uma revelação devastadora atravessou a sala como um relâmpago. Ana olhou para Victor, buscando uma resposta, enquanto a confusão misturava-se com a raiva. Havia um eco de sentimentos não ditos entre os dois, que ela nunca havia percebido. Você está dizendo que quer me proteger? A incredulidade transpareceu nas palavras dela. Acha que isso é proteção? Eu estava tentando acabar com tudo isso. Ele moveu a mão como se estivesse à beira de desabar. Eu queria tirá-las desse ciclo. Todavia, você interferiu. Antes que Ana pudesse processar, um novo estrondo ecoou, e a estrutura da casa pareceu tremer nos limites do que era seguro. Envolta por escombros e incertezas, Ana sentiu que o coração estava prestes a explodir. O dilema era real e gritante. Assim, com um impulso incontrolável, Ana decidiu: se você realmente se importa, então vamos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A coragem inundou suas veias. A vida de Lucas e a verdade finalmente estavam em suas mãos. Mas a verdade na partida era muito mais complexa do que simplesmente salvar a si mesma. O que ela realmente sabia sobre Victor? O que Elizabeth realmente havia feito? As peças daquele quebra-cabeça estavam começando a se mover de forma descontrolada. E Ana sabia que ela estava prestes a fazer uma escolha que não apenas mudaria seu destino, mas de todos ao seu redor, incluindo Lucas. E mesmo enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, um último mistério pairava no ar. O que mais Victor havia escondido? Ana sentiu seu coração disparar. A tensão na sala estava insuportável. Se você realmente se importa, então vamos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A coragem a dominava, mas havia uma dúvida que a acompanhava. O olhar de Elizabeth era feroz, mas havia algo mais em seu rosto. Uma fragilidade que Ana não tinha percebido antes. E com Victor ali, a frágil corda da situação estava prestes a se romper. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Victor gritou, a raiva atravessando sua voz. Se você puxar esse gatilho, Elizabeth, você não só pode condenar a si mesma, mas a todos nós. Meus filhos, você não se importa com eles. Elizabeth retrucou, a mão firme na arma, mas a expressão já não era tão resoluta. Ana podia sentir que as palavras de Victor a afetavam. Antes que pudéssemos respirar de alívio, um novo estrondo cortou a sala. Um dos pilares começava a ceder, e a poeira pairou no ar,
como um aviso sombrio. Era como se a casa estivesse se rebelando, refletindo a tensão e o medo que todos estavam sentindo. Ana olhou tanto para Victor quanto para Elizabeth, indecisa sobre o que fazer. Era uma partida tensa, onde qualquer movimento era arriscado. Quando o teto começou a balançar, Elizabeth perdeu a concentração. Teresa! Não! Não pode ser! Ela gritou, a arma agora caindo de suas mãos. Ana sentiu seu estômago se revirar. O que ela havia dito? Uma terceira pessoa? Um nome que Ana não conhecia, mas que afetava profundamente a decisão de Elizabeth. A adrenalina a fazia sentir-se paralisada. Teresa? Ana sussurrou, ofegante. Quem é ela? Victor olhou para baixo, uma angústia instantânea caindo sobre seu rosto. Ela era uma de minhas funcionárias. Sumiu há meses. Achei que estivesse morta. Agora Ana podia ver a fragilidade dele, a máscara do milionário desmoronando sob a pressão. Mas você disse que era só uma coincidência, que ninguém nunca se importava. Elizabeth gritava, completamente desequilibrada. O que você fez, Victor? No meio dessa confusão, os olhos de Ana se arregalaram ao conectar as peças. Essa Teresa e os outros não eram apenas desaparecimentos. Eram vidas entrelaçadas dentro de uma rede que Victor havia criado. Seu império não era só um jogo de poder, mas uma teia de tragédias e mentiras. Você mentiu sobre tudo! Ana não conseguiu se segurar. A raiva impelia. Quantas mais estão desaparecidas? Quantas você manipulou? Mas enquanto as revelações giravam em um turbilhão, um barulho enorme cortou o ar novamente. A casa estava desmoronando. Era um grito ensurdecedor, e o chão estremeceu sob seus pés. Tudo da sala parecia ruir na direção deles. Saia! Agora! Victor gritou, empurrando Ana e Elizabeth em direção à saída. E foi quando tudo aconteceu. No olho do furacão, uma porta se abriu para o lado oposto da sala, revelando uma escada em espiral que descia para a escuridão. Uma ideia perversa pairou sobre o ar. A luz estava lá embaixo, como uma promessa sinistra. O quê? Mas poderia estar escondido. É a saída. Precisamos descer agora. Custou. O nome escapou de seus lábios como um lamento. Ana viu a luta interna nos olhos da amiga. Elizabeth, sua vida e a do Lucas estão em risco. Ana insistiu. Se formos, podemos acabar com tudo isso. E naquele instante, uma terceira figura apareceu à porta. Uma mulher com expressão calma, mas com um olhar profundo que fazia o coração de todas as personagens tremer. Era Teresa. Ela estava ali, com cicatrizes visíveis e uma aura de confiança que parecia fora do lugar naquele caos. Vocês estão fazendo isso tudo errado, ela disse suavemente, seu tom sereno contrastando com o pânico em torno. Há muito mais a ti do que vocês sabem. Victor, agora visivelmente chocado, olhou para a porta. Teresa, onde você estava? O que você está fazendo aqui? As palavras dela foram como um veneno sutil. Eu voltei para acabar com isso. E para ajudar com o que está prestes a começar. Com um movimento de mão, ela acenou para a escada. Agora iluminada, revelando detalhes obscuros e segredos prontos para ganhar forma. O olhar de Ana se fixou em Teresa. Era um mistério que se desenrolava bem diante dela. Uma nova aliança estava prestes a surgir,
mas todos estavam separados por mentiras e dores passadas. O que você quer dizer com começar? Ana sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Não temos tempo. Precisamos descer agora e descobrir de uma vez por todas o que Victor escondeu. Teresa explicou. Uma aposta estava sendo feita e Ana sentiu um nó na garganta. A verdade era mais medonha do que qualquer um poderia imaginar. Passo em frente os levaria a um novo caos, um que poderia mudar tudo para sempre. E ao olhar para Lucas, Ana soube que o tempo estava se esgotando. Ana sentiu seu coração disparar. A tensão na sala estava insuportável. Se você realmente se importa, então vamos! Vamos acabar com isso de uma vez por todas! A coragem a dominava, mas havia uma dúvida que a acompanhava. O olhar de Elizabeth era feroz, mas havia algo mais em seu rosto. Uma fragilidade que Ana não tinha percebido antes. E com Victor ali, a frágil corda da situação estava prestes a se romper. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Victor gritou, a raiva atravessando sua voz. Se você puxar esse gatilho, Elizabeth, você não só pode condenar a si mesma, mas a todos nós. Meus filhos, você não se importa com eles. Elizabeth retrucou, a mão firme na arma, mas a expressão já não era tão resoluta. Ana podia sentir que as palavras de Victor a afetavam. Antes que pudessem respirar de alívio, um novo estrondo cortou a sala. Um dos pilares começava a ceder e a poeira pairou no ar como um aviso sombrio. Era como se a casa estivesse se rebelando, refletindo a tensão e o medo que todos estavam sentindo. Ana olhou tanto para Victor quanto para Elizabeth, indecisa sobre o que fazer. Era uma partida tensa, onde qualquer movimento era arriscado. Quando o teto começou a balançar, Elizabeth perdeu a concentração. Teresa, não! Não pode ser! Ela gritou, a arma agora caindo de suas mãos. Ana sentiu seu estômago se revirar. O que ela havia dito? Uma terceira pessoa? Um nome que Ana não conhecia, mas que afetava profundamente ela. Decisão de Elizabeth. A adrenalina a fazia sentir-se paralisada. Teresa? Ana sussurrou ofegante. Quem é ela? Victor olhou para baixo, uma angústia instantânea caindo sobre seu rosto. Ela era uma de minhas funcionárias. Sumiu há meses. Achei que estivesse morta. Agora, Ana podia ver a fragilidade dele, a máscara do milionário, desmoronando sob a pressão. Mas você disse que era só uma coincidência, que ninguém nunca se importava. Elizabeth gritava, completamente desequilibrada. O que você fez, Victor? No meio dessa confusão, os olhos de Ana se arregalaram ao conectar as peças. Essa Teresa? E os outros? Não eram apenas desaparecimentos. Eram vidas entrelaçadas dentro de uma rede que Victor havia criado. Seu império não era só um jogo de poder, mas uma teia de tragédias e mentiras. Dissementiu sobre tudo. Ana não conseguiu se segurar. A raiva a impelia. Quantas mais estão? Desaparecidas? Quantas você manipulou? Mas enquanto as revelações giravam em um turbilhão, um barulho enorme cortou o ar novamente. A casa estava desmoronando. Era um grito ensurdecedor e o chão estremeceu sob seus pés. Tudo da sala parecia ruir na direção deles. Saia! Agora! Victor gritou, empurrando Ana e Elizabeth em direção à saída. E foi quando tudo aconteceu. No olho do furacão, uma porta se abriu
para o lado oposto da sala, revelando uma escada em espiral que descia para a escuridão. Uma ideia perversa pairou sobre o ar. A luz estava lá embaixo, como uma promessa sinistra. O que mais poderia estar escondido? É a saída! Precisamos descer! Agora! Ana gritou, enquanto puxava Elizabeth. Mas Elizabeth hesitou. Teresa! O nome escapou de seus lábios, como um lamento. Ana viu a luta interna nos olhos da amiga. Elizabeth, sua vida e a do Lucas estão em risco. Ana insistiu. Se formos, podemos acabar com tudo isso. E naquele instante uma terceira figura apareceu à porta. Uma mulher com expressão calma, mas com um olhar profundo que fazia o coração de todas as personagens tremer. Era Teresa. Ela estava ali com cicatrizes visíveis e uma aura de confiança que parecia fora do lugar naquele caos. Vocês estão fazendo isso tudo errado, ela disse suavemente. Seu tom sereno contrastando com o pânico em torno. Há muito mais aqui do que vocês sabem. Victor, agora visivelmente chocado, olhou para a porta. Teresa? Onde você estava? O que você está fazendo aqui? As palavras dela foram como um veneno sutil. Eu voltei para acabar com isso e para ajudar com o que está prestes a começar. Com um movimento de mão, ela acenou para a escada, agora iluminada, revelando detalhes obscuros e segredos prontos para ganhar forma. O olhar de Ana se fixou em Teresa. Era um mistério que se desenrolava bem diante dela. Uma nova aliança estava prestes a surgir, mas todos estavam separados por mentiras e dores passadas. O que você quer dizer com começar? Ana sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Não temos tempo. Precisamos descer agora e descobrir de uma vez por todas o que Victor escondeu. Teresa explicou. Mas você é uma das desaparecidas. Ana não conseguia acreditar. Você está viva. E aqui para ajudar. A expressão de Teresa era intensa. Mas o que vocês não sabem é que Victor não é o único que pode ser perigoso. Ele tem um parceiro. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Um parceiro? Quem? Teresa hesitou. O olhar furtivo. Sabe quem realmente governa tudo? Isso é você, Ana. Esse é o seu legado. As palavras dela pairaram no ar enquanto Ana lutava para entender. Isso não faz sentido, Ana gaguejava, o chão parecendo ruir sob seus pés. Sim, você é mais importante do que imagina. Você só não lembra. O olhar de Teresa passou a ser uma misturada de certeza e desespero. Fomos usadas como peças em um tabuleiro, mas você pode reverter isso. As revelações de Teresa deixaram o coração de Ana em frangalhos. Como assim? Ela não tinha história, nada digno de ser lembrado. Mas o que se escondia nas sombras poderia arruinar tudo. Não sei se posso. Ana sentia-se perdida, a realidade escorregando pelas suas mãos. A casa estava desmoronando e, com isso, todo seu mundo estava prestes a desabar. O pânico tomou conta, mas o futuro não era algo a se ignorar. Você é a chave, Ana. Lute por aquilo que é seu. O chamado de Teresa era quase um sussurro desesperado que reverberava entre os estilhaços do ambiente ruindo. Enquanto Ana lutava contra a confusão, um temor ainda mais forte percorreu o chão. Se não formos agora, não haverá tempo! Gritou Victor, pegando as mãos de Elizabeth e arrastando-a em direção à escada. Mas Ana estava paralisada, presa entre a verdade e a incerteza. O que mais ela ainda não sabia?
E ao olhar mais uma vez para os rostos em sua volta, a estranha sensação de que o passado e o presente estavam prestes a colidir tomou conta. As respostas estavam na escuridão, e o destino de todos dependia do que ela escolhesse fazer agora. Com um impulso repentino, Ana decidiu. Precisava saber a verdade antes que tudo se acabasse. E enquanto avançava, casa ruiu ainda mais, como se estivesse se negando a deixar suas verdades escapar. Ana sentiu seu coração disparar. A tensão na sala estava insuportável. Se você realmente se importa, então vamos! Vamos acabar com isso de uma vez por todas! A coragem a dominava, mas havia uma dúvida que a acompanhava. O olhar de Elizabeth era feroz, mas havia algo mais em seu rosto. Uma fragilidade que Ana não tinha percebido antes. E com Victor ali, a frágil corda da situação estava prestes a se romper. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Victor gritou, a raiva atravessando sua voz. Se você puxar esse gatilho, Elizabeth, você não só pode condenar a si mesma, mas a todos nós. Meus filhos, você não se importa com eles. Elizabeth retrucou, a mão firme na arma, mas a expressão já não era tão resoluta. Ana podia sentir que as palavras de Victor a afetavam. Antes que pudessem respirar de alívio, um novo estrondo cortou a sala. Um dos pilares começava a ceder, e a poeira pairou no ar como um aviso sombrio. Era como se a casa estivesse se rebelando, refletindo a tensão e o medo que todos estavam sentindo. Ana olhou tanto para Victor quanto para Elizabeth, indecisa sobre o que fazer. Era uma partida tensa, onde qualquer movimento era arriscado. Quando o teto começou a balançar, Elizabeth perdeu a concentração. Teresa, não! Não pode ser! Ela gritou. A arma agora caindo de suas mãos, Ana sentiu seu estômago se revirar. O que ela havia dito? Uma terceira pessoa? Um nome que Ana não conhecia, mas que afetava profundamente a decisão de Elizabeth. A adrenalina fazia sentir-se paralisada. Teresa! Ana sussurrou, ofegante. Quem é ela? Victor olhou para baixo, uma angústia instantânea caindo sobre seu rosto. Ela era uma de minhas funcionárias. Sumiu há meses. Achei que estivesse morta. Agora, Ana podia ver a fragilidade dele. A máscara do milionário desmoronando sob a pressão. Mas você disse que era só uma coincidência? Que ninguém nunca se importava? Elizabeth gritava, completamente desequilibrada. O que você fez, Victor? No meio dessa confusão, os olhos de Ana se arregalaram ao conectar as peças. Essa Teresa! E os outros? Não eram apenas desaparecimentos. Eram vidas entrelaçadas dentro de uma rede que Victor havia criado. O ar novamente! A casa estava desmoronando. Era um grito ensurdecedor e o chão estremeceu sob seus pés. Tudo da sala parecia ruir na direção deles. Saia! Agora! Victor gritou, empurrando Ana e Elizabeth em direção à saída. E foi quando tudo aconteceu. No olho do furacão, uma porta se abriu para o lado oposto da sala, revelando uma escada em espiral que descia para a escuridão. Uma ideia perversa pairou sobre o ar. A luz estava lá embaixo, como uma promessa sinistra. O que mais poderia estar escondido? É a saída! Precisamos descer agora! Ana gritou, enquanto puxava Elizabeth. Mas Elizabeth hesitou. Teresa, o nome escapou de seus lábios como um lamento.
Ana viu a luta interna nos olhos da amiga. Elizabeth, sua vida e a do Lucas estão em risco. Ana insistiu. Se formos, podemos acabar com tudo isso. E naquele instante, uma terceira figura apareceu à porta. Uma mulher com expressão calma, mas com um olhar profundo que fazia o coração de todas as personagens tremer. Era a Teresa. Ela estava ali, com cicatrizes visíveis e uma aura de confiança que parecia fora do lugar. Naquele caos. Vocês estão fazendo isso tudo errado, ela disse suavemente. Seu tom sereno, contrastando com o pânico em torno. Há muito mais aqui do que vocês sabem. Victor, agora visivelmente chocado, olhou para a porta. Teresa? Onde você estava? O que você está fazendo aqui? As palavras dela foram como um veneno sutil. Eu voltei para acabar com isso e para ajudar com o que está prestes a começar. Com um movimento de mão, ela acenou para a escada, agora iluminada, revelando detalhes obscuros e segredos prontos para ganhar forma. O olhar de Ana se fixou em Teresa. Era um mistério que se desenrolava bem diante dela. Uma nova aliança estava prestes a surgir. Mas todos estavam separados por mentiras e dores passadas. O que você quer dizer com começar? Ana sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Não temos tempo! Precisamos descer agora e descobrir de uma vez por todas o que Victor escondeu, Teresa explicou. Você é uma das desaparecidas! Ana não conseguia acreditar. Você está viva! E aqui para ajudar. A expressão de Teresa era intensa. Mas o que vocês não sabem é que Victor não é o único que pode ser perigoso. Ele tem um parceiro. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Um parceiro? Quem? Teresa hesitou, o olhar furtivo. Sabe quem realmente governa tudo isso? É você, Ana. Esse é o seu legado. As palavras dela pairaram no ar enquanto Ana lutava para entender. Isso não faz sentido. Ana gaguejava, o chão parecendo ruir sob seus pés. Sim, você é mais importante do que imagina. Você só não lembra. O olhar de Teresa passou a ser uma mistura de certeza e desespero. Fomos usadas como peças em um tabuleiro. Mas você pode reverter isso. As revelações de Teresa deixaram o coração de Ana em frangalhos. Como assim? Ela não tinha história. Nada digno de ser lembrado. Mas o que se escondia nas sombras poderia arruinar tudo. Não sei se posso. Ana sentia-se perdida, a realidade escorregando pelas suas mãos. A casa estava desmoronando e, com isso, todo seu mundo estava prestes a desabar. O pânico tomou conta, mas o futuro não era algo a se ignorar. Você é a chave, Ana. Lute por aquilo que é seu. O chamado de Teresa era quase um sussurro desesperado que reverberava entre os estilhaços do ambiente ruindo. Enquanto Ana lutava contra a confusão, um tremor ainda mais forte percorreu o chão. Se não formos agora, não haverá tempo! Gritou Victor, pegando as mãos de Elizabeth e arrastando-a em direção à escada. Mas Ana estava paralisada, presa entre a verdade e a incerteza. O que mais ela ainda não sabia? E ao olhar mais uma vez para os rostos em sua volta, a estranha sensação de que o passado e o presente estavam prestes a colidir tomou conta. As respostas estavam na escuridão e o destino de todos dependia do que ela escolhesse fazer agora. Com um impulso repentino, Ana decidiu. Precisava saber a verdade
antes que tudo se acabasse. E enquanto avançava, a casa ruiu ainda mais, como se estivesse se negando a deixar suas verdades escapar. Mas, no meio do caos, uma luz cintilou nas profundezas da escuridão da escada. Era uma faixa de luz dourada que parecia pulsar, como se estivesse viva. Ana hesitou, mas a urgência do momento a empurrou para a frente. Então, antes que pudesse alcançá-la, uma voz ecoou do fundo da escuridão. Você não pode ir. Isso não é o que você pensa. A voz era rasgada, familiar de alguma forma. Um grito surgiu, de Lucas. Ana parou em choque. O que seu filho estava fazendo ali? E, antes que qualquer decisão fosse tomada, uma figura surgiu da luz. Era Lucas. Mas algo estava errado. Ele não estava sozinho. Havia alguém com ele. Alguém conhecido. O coração de Ana disparou. Era Elizabeth. Lucas! Ana gritou. Mas a cena a paralisou. A luz se apagou abruptamente e tudo ficou escuro again. Uma risada ecoou. Uma risada fria que fez tudo. Dentro de Ana gelar. Os laços familiares são mais fracos do que você imagina, Ana. A voz soava como uma cacofonia, mudando e se misturando com as paredes da casa em desmoronamento. E ao olhar mais uma vez na direção da luz, Ana percebeu que Elizabeth tinha algo nas mãos. Um objeto, talvez uma arma. Era isso que Victor queria proteger? Esse era o verdadeiro legado dela? O que mais ela não sabia? E com essa pergunta, a casa finalmente desmoronou ao redor dela, mergulhando tudo em escuridão total, deixando apenas a incerteza sobre o que viria a seguir. A escuridão envolveu tudo, e Ana sentiu o coração martelar no peito, enquanto a casa desmoronava ao redor dela. O grito de Lucas ecoava em sua mente, e a presença de Elizabeth na luz parecia um pesadelo que nunca acabava. No instante seguinte, a luz se apagou. E com isso, o silêncio tomou conta, pesado e opressor. Ana piscou, tentando se acostumar à escuridão que a cercava. Mas então, um zumbido penetrante cortou o ar, como se algo estivesse sendo ativado. Ana virou-se em direção ao som, sua respiração acelerada. O que era isso? O chão tremeu sob seus pés e a poeira se acumulava, formando pequenas nuvens que dançavam no escuro. Foi quando uma sombra se destacou. Um movimento rápido, uma silhueta familiar. Lucas! Ela gritou, mas a voz foi engolida pelo caos, e antes que ela pudesse se mover, uma luz azul incandescente explodiu na sala, iluminando os rostos aterrorizados de todos. O queixo de Ana caiu. Era Lucas, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura majestosa emergiu da luz. Era Victor, mas algo nele parecia diferente. Você trouxe ele de volta, não? Trouxe? Victor perguntou, sua voz agora suave, quase persuasiva. Ana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Flashbacks invadiram sua mente. Lembranças de quando era criança e ouvia histórias de magias e invocações. Eu não quero isso, Ana respondeu, tentando se afastar do que estava acontecendo. Mas era tarde demais. As palavras de Victor pairavam no ar, como um feitiço sombrio. Este é o poder do sangue! Ele continuou, com um sorriso enigmático. Você não sabia que a conexão de vocês era tão forte? Acordei algo que estava adormecido em você. Dizia isso como se estivesse se revelando. Um jogo de poder das sombras que ele sempre manteve. Ana ficou paralisada. O que ele queria dizer com isso? Lucas, diga-me que você está bem, ela implorou.
O garoto olhou para ela, seus olhos brilhando, mas a expressão era vazia. Estou. Mamãe, mas precisamos fazer o que ele diz. Suas palavras eram suaves, mas preenchidas com um peso que a fez parecer que o chão se abria sob seus pés. Elizabeth olhou confusa. O que você fez, Victor? O que está acontecendo? Sua voz tremia, e Ana percebeu que até mesmo Elizabeth estava perdida na confusão. Eu apenas coloquei as peças em seus devidos lugares. Victor respondeu, o tom brincalhão nos lábios. O culto das sombras sempre desejou um intermediário. E, Ana, você é a escolhida. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Escolhida? Eu não sou nada, gritou, a raiva superando o medo. Vocês não me conhecem. Não podem fazer isso comigo. Mas a voz falhou, e ela sentiu-se pequena diante da imensidão daquelas revelações. Alguns segundos de silêncio cortaram o ar antes de tudo se transformar em um grito de batalha. Um barulho estrondoso ecoou por trás deles. Vidas em colapso. Então, todos na sala ouviram um som agudo, como um sussurro do além, seguido de um estalo e centelhas de luz. A figura de Teresa surgiu, pairando entre eles como um espectro tomado pela determinação. Basta! O que você está fazendo, Victor? As consequências disso vão além do que você pode imaginar. Victor virou-se lentamente, surpreso, mas um sorriso sutil ainda dançava em seus lábios. Você não entende, Teresa. A escolha não é mais sua. É hora de reverter a corrente. E então, de repente, uma explosão de luz ofuscante se espalhou pela sala. Lucas, Elizabeth e até mesmo Ana foram empurrados para trás. E no impacto, uma porta se abriu atrás de Teresa, revelando um caminho secreto. Mas havia algo. Não estava certo. Antes que Ana pudesse pensar em um plano, uma onda de dor a atingiu. Sussurros começaram a ecoar, sussurros de outras vidas perdidos e esquecidos. E em meio a essa confusão, Ana viu Elizabeth caindo e levantando a arma, não para atacar, mas para proteger. Quando o clarão desapareceu, Ana viu algo que nunca esperou. O rosto de Lucas não estava mais vazio. Era como se toda a luz tivesse voltado para ele. E então, em um instante, tudo se uniu de uma forma aterrorizante. Lucas, Elizabeth e Victor se tornaram uma mesma entidade, entrelaçados em uma aura de poder. Ana liderou o grito. Não! Isso não pode ser real! E as sombras começaram a consumir a sala. Agora você sabe, Ana. A verdade está viva. Você não pode escapar. A voz de Lucas, agora, era de um eco sombriamente harmonioso, ressoando com os outros, ao mesmo tempo em que se tornava uma figura incompreensível. A casa desmoronou e, em meio ao caos, Ana percebeu. A verdadeira batalha não era contra Victor, era contra algo muito maior, mais profundo. A verdadeira natureza de quem ela era estava ali, escondendo-se nas sombras. E enquanto tudo ruía, ela sabia que precisava confrontar isso, não apenas por ela, mas por Lucas. As paredes começaram a se fechar, e a luz de Lucas se intensificou, enquanto as sombras ameaçavam a conexão que eles tinham. O coração de Ana acelerou. O que ela faria a seguir? Estava prestes a encontrar a verdade que sua alma sempre temia. E ao fazer isso, ela tornaria tudo ainda mais complicado. O que mais o destino teria reservado para ela? A escuridão parecia viva, um ser pulsante que envolvia Ana, enquanto o caos desabava em sua volta. Mas mesmo com o peso da situação, uma luz azul ainda emana de Lucas, parecendo conectá-lo a Victor de uma forma bizarra e aterrorizante. Ela queria gritar, queria correr, mas os pés estavam fincados no chão.
paralisados pelo terror e pela confusão. O olhar de Lucas estava distante, quase hipnotizado, conforme a conexão entre ele e Victor se intensificava. Ana sentia o coração sair pela boca. "Lucas, volte para mim!" implorava, a voz falhando. Mas quando ele olhou de volta, não havia reconhecimento nos olhos dele. Só um vazio, preenchido por algum poder maligno. Elizabeth estava ao lado de Ana, agora com o olhar cheio de incerteza. "O que ele fez com você?" perguntou, sua voz tremendo. Mas antes que Lucas pudesse responder, uma onda de dor atravessou o ambiente. O chão sob seus pés começou a se rachar, como se a casa estivesse sucumbindo a um poder sobrenatural. "Lucas, é você quem precisa lutar. Você é mais forte que isso!" Ana gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. E nesse momento crítico, algo quebrou. Uma energia estrondosa explodiu entre eles. Um choque que fez a sala tremer e luzes piscar intensamente. E então, do nada, uma figura emergiu da escuridão nas sombras. Uma mulher com um semblante familiar, mas marcada pelo terror e pela dor. Ana ficou sem palavras. "Não pode ser!" Era Teresa. "Ana!" ela gritou, interrompendo o caos. "Acho que é hora de você saber a verdade." Sua voz era um fio de esperança em meio ao desespero. Mas algo na expressão dela deixou Ana inquieta. A luz ao redor pulsava, como se estivesse reagindo ao que Teresa estava prestes a dizer. Victor não apenas nos manipulou. Ele era um infiltrado, parte de algo muito maior. "Você, Ana, é a chave para tudo isso", disse Teresa, com uma urgência palpável. As palavras soaram como um grito de guerra. Ana balançou a cabeça em descrença. "Mas como assim? O que você quer dizer?" "Você é a descendente de uma linha de guardiãs. O poder está em você, mas Victor, ele estava destinado a usá-lo para controlar as sombras. Ele fez você acreditar que era apenas um empregado comum, uma mãe solteira da periferia", explicou Teresa, os olhos fixos nos dela. O impacto emocional das palavras a fez sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés novamente. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ana sentiu um nó na garganta. Mas a dúvida foi cortante como uma lâmina, e a realidade começou a desmoronar. "Sim, e foi por isso que Lucas foi puxado para essa energia!" gritou Teresa, sua voz tremendo de intensidade. Victor queria sua força, e agora ele está quase completando o ritual para obter controle total. E então, quando Ana estava prestes a questionar mais, uma onda de energia negra começou a se erguer da parede, como uma onda cruel, pronta para arrastá-los. O ar ficou pesado, e a sala se iluminou com uma luz vermelha, transformando tudo em um cenário de pesadelo. "Não! Nós não podemos deixar isso acontecer!" Ana gritou, se virou para Lucas, o coração pesando com dor. Mas nesse momento Victor riu. Um riso que ecoou através das paredes como um relâmpago, convicto. "Você realmente acha que pode parar isso? Você foi criada para essa vida. Não pode escapar do que é", disse ele, sua presença agora aterrorizante, quase majestosa. Ana olhou para Elizabeth, o pânico refletindo em seus olhos. E então, um movimento súbito. Parou o tempo! Lucas, sob a influência de Victor, normalmente ficou sério, mas de repente, uma expressão de dor atravessou seu rosto. Algo nele estava lutando. A verdadeira essência dele estava tentando emergir, com um impulso que poderia ter mudado tudo. Ana deu um passo à frente, a coragem se intensificando. "Lucas, venha comigo!" gritou,
sua voz cheia de amor e determinação. Foi quando o chão se partiu e uma explosão de luz tomou conta, com a mesma intensidade da escuridão, puxando todos para dentro dela. A sala agora estava em ruínas, e a energia que antes os mantinha separados agora se transformou em uma fusão de luz e sombras. Ana sentiu um aperto no peito enquanto tudo começava a desmaterializar. E em um último instante, as palavras de Teresa ressoaram em sua mente. Ela viu Lucas e Elizabeth juntos, mas a conexão entre eles estava mudando. O que está acontecendo? Ana sussurrou, a tensão crescente. E foi quando percebeu que a verdadeira conexão não era apenas entre Lucas e Victor, mas entre ela e aquele que ela mesmo poderia ter chamado de inimigo. Teresa deu um passo à frente, máscara de dor nos olhos. O tempo está acabando. Vocês têm que decidir agora. E nesse instante crítico, a verdade mais sombria apareceu. Victor não era o único vilão. Era um jogo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. As escolhas que ela e Lucas fariam a partir daquele momento moldariam não apenas seu destino, mas o que significava ser parte dessa luta. E no fundo, Ana sentia que a resposta estava mais próxima do que pensava. Mas o que ela teria que sacrificar para alcançá-la? E assim, enquanto tudo ruía, uma nova revelação se formou. Nas sombras, um novo ciclo prestes a iniciar. E Ana apenas conseguia pensar em como tudo estava prestes a mudar para sempre. Ana e Lucas ficaram paralisados. Um mundo em equilíbrio entre a luz e a escuridão. O desespero se intensificava, como se todos os sussurros perdidos da casa o cercassem. O que Teresa revelou girou o eixo do que eles conheciam, e a realidade parecia derreter ao redor deles. Neste cenário de sombras, Ana viu uma linha se formando entre o passado e o presente. E no fundo, a verdade de seu legado a chamava. Lucas, você é mais forte do que isso! Gritou Ana, seu coração batendo acelerado. As lágrimas escorriam pelo rosto do garoto, a luta interna refletida em seus olhos. Nós vamos juntos! Segure-se a mim! A energia ao redor deles começou a pulsar de maneira frenética. E Ana deu um passo à frente, decidida. Ao se aproximar, sentiu o calor da luz dentro de Lucas. Precisava trazê-lo de volta. E ali, naquele momento de caos, uma conexão formou-se entre eles. Era como se os batimentos de seus corações se unissem, pulsando em um ritmo familiar. Volte, Lucas! Ana gritou, e em um gesto desesperado, ela estendeu a mão. Nós somos família! Nós podemos superar isso! Lucas hesitou, sua mão vacilando antes de se estender, e no instante de clareza, ele gritou, Mãe! A luz ao redor deles explodiu em um brilho ofuscante, e o peso da conexão se intensificou. Com um movimento decidido, Ana agarrou a mão do filho, e a energia que os envolvia explodiu em cores vibrantes, como raios de sol rompendo a tempestade. E então, um estrondo horrível sacudiu a casa, e um colapso ensurdecedor se fez ouvir. Mas, com o grito do filho, algo dentro de Ana se acendeu. Ao olhar em seus olhos novamente, viu não apenas uma criança perdida, mas a força de uma conexão inquebrável. No mesmo instante, a presença de Elizabeth os rodeou e as sombras da sala começaram a se dissipar. Eu não deixarei que isso aconteça! Gritou Elizabeth, levantando a arma em direção a Victor, que ficou imóvel,
visivelmente atônito. Tudo o que você fez acaba agora! Ana, ainda segurando Lucas, olhou para a amiga. O olhar de compreensão trocado entre as duas. O que elas enfrentaram não era apenas uma luta entre o bem e o mal, mas um ciclo de dor coletivo que precisava ser quebrado. E nessa fração de tempo, a casa novamente estremeceu, como se reconhecesse a força de determinação que se formou entre elas. A energia convergiu em um vórtice e, em um último esforço, Ana sentiu a ancestralidade dela jorrar. "Não! Você não vai controlar mais ninguém!" gritou. E as palavras ressoaram com cada um dos descartes que a casa havia guardado. As paredes começaram a brilhar e a luz que emana de Lucas se expandiu, banhando todos em segurança. Victor, com os olhos arregalados, tentou bloquear a luz. "Não! Você não pode fazer isso!" A fúria dele se transformou em terror, enquanto a conexão entre Ana e Lucas crescia, criando uma força imbatível. E foi assim que, com um último ato de sacrifício, eles uniram forças. A luz se rompeu e um clarão envolveu a casa, fazendo tudo desmoronar em um instante de beleza agônica. Em meio ao colapso, as sombras se desvaneceram e Ana sentiu um alívio incomensurável. Havia algo diferente agora. As vozes perdidas começaram a se dispersar, libertas da prisão que Victor havia construído. As paredes se romperam e enquanto Ana e Lucas caíam, ela segurou a mão dele firmemente e olhou para Elizabeth. Não havia mais silêncio, apenas uma corrente de alívio. Quando finalmente aterrissaram em um campo seguro, a casa desapareceu em um eco distante, como um pesadelo que finalmente se desfez. "Estamos livres!" Ana sussurrou, respirando fundo enquanto uma brisa suave acariciava seu rosto. Ao redor, a vida ainda pulava como um novo começo. Sorrisos, risadas ao longe, a vida recomeçando. Mas no fundo de sua alma, Ana sabia que, embora tivessem derrotado Victor, novas sombras sempre poderiam surgir. O legado de seus ancestrais ainda aguardava para ser descoberto, e a jornada apenas começara. E ali, entre lágrimas e sorrisos, Ana olhou para Lucas e Elizabeth. "Nós faremos isso juntos, não importa o que venha." Mas antes que pudessem traçar planos, uma voz ecoou da escuridão. "Isso não é o fim, mas um novo começo." Haha! A cena mudou. A luz se tornava mais intensa e Ana sabia que a luta pela verdade e pela luz nunca terminaria. O que mais estaria à espreita nas sombras? Eles ainda tinham que descobrir. E agora, queridos leitores, é hora de agir. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar esta jornada. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você é parte essencial dessa comunidade.